Você vai ouvir agora Devocional Rede Fé. Uma ótima manhã, um ótimo dia para você que nos acompanha na sua Rede Fé em 100,1. Valorize quem te ama. Esse é o nosso tema. Valorize quem te ama, pois amanhã poderá ser tarde. Ouça essa história. Naquela noite, enquanto minha esposa serviu o jantar, eu segurei a sua mão e disse: eu tenho algo importante para te dizer. Ela se sentou, jantou sem falar uma palavra. Eu pude ver o sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que estava pensando. Eu queria o divórcio. E abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Eu evitei respondê-la, o que deixou-a muito brava. Ela jogou os talheres no chão e gritou: você não é homem! Naquela noite nós não conversamos mais. Eu pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso casamento. Mas eu não tinha uma resposta satisfatória para aquela pergunta. O meu coração não pertencia mais a ela, e sim a Jane. Eu simplesmente não amava mais, eu sentia pena dela. Sentindo-me culpado, eu rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, o nosso carro, 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e rasgou violentamente. A mulher com que eu vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó deste desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás no que eu disse, pois eu amava a Jane profundamente. Finalmente ela começou a chorar alto na minha frente, o que era o esperado, né? Eu me senti liberto enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava, né? E o fim estava mais perto agora. No dia seguinte eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada na mesa, né, escrevendo. Eu não jantei. Eu fui direto para a cama dormir imediatamente, pois eu estava cansado depois de ter passado o dia com a Jane. Quando eu acordei no meio da noite, ela estava lá, sentada na mesa escrevendo. Eu a ignorei, voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou as suas condições. Ela não queria nada meu, mas pedia 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver junto de forma o mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício, né, para preparar-se bem, né, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento do fim do nosso casamento. Isso me pareceu razoável. Ela me acrescentou algo. Ela me lembrou do momento em que eu carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nós casamos. Ela me pediu que durante os próximos 30 dias eu a carregasse para fora todas as manhãs. Então eu percebi que ela estava completamente louca, mas eu aceitei a sua proposta para não tornar nos meus próximos dias
mais intoleráveis, né? Eu contei para Jane sobre o pedido da minha esposa e ela riu muito. Ela achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa. Eu acho melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse a Jane, em tom de gozação. A minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico, havia muito tempo, né? Então, quando eu a carreguei para fora da casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. O nosso filho nos aplaudiu dizendo: "Papai, você está carregando a mamãe no colo." As suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando a minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho: "Não conte para o nosso filho sobre o divórcio." Eu balancei a cabeça e, mesmo discordando, então eu coloquei no chão assim que atravessamos a porta de entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o seu trabalho e eu para o escritório. No dia seguinte foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito. Eu senti o cheiro do perfume que ela usava, então eu percebi que há muito tempo eu não prestava atenção naquela mulher. Ela certamente havia envelhecido nestes últimos 10 anos. Havia rugas, né, no seu rosto. O seu cabelo estava ficando grisalho. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por alguns segundos eu cheguei a pensar no que havia feito para ela estar naquele estado. No quarto dia, quando eu levantei, eu senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Essa mulher havia dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas eu ficava cada dia mais impressionado com aquilo, carregá-la do nosso quarto à porta da casa. Talvez os meus músculos estavam mais firmes, né, com o exercício. Eu pensei. Certa manhã ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse nela. Com um suspiro ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." Então eu percebi que ela realmente havia emagrecido bastante, mas muito mesmo. Daí a minha facilidade em carregá-la nos dias. A realidade caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Ela carregava tanta dor, tanta tristeza em seu coração. Eu estiquei o meu braço, coloquei em seus cabelos. O nosso filho entrou no quarto e nesse momento disse: "Pai, está na hora de você carregar a mamãe." Para ele, ver o seu pai carregando a sua mãe todas as manhãs se tornou parte da rotina. A minha esposa abraçou o nosso filho, segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia. Eu estava mudando de ideia. Em seguida eu carreguei ela em meus braços, do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. Sua mão repousava em meu ombro, no meu pescoço. Eu segurei firme contra o meu pescoço, totalmente perdido. Lembrei do dia do nosso casamento. Mas o seu corpo era tão magro, né, que me deixou triste. No último dia, quando eu segurei em seus
em meus braços. Por algum motivo eu não conseguia mover as minhas pernas. O nosso filho já havia ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu não consegui dirigir para o trabalho. Eu fui no meu futuro endereço. Saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Subi as escadas, bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela: desculpe, Jane, eu não quero me divorciar. Ela olhou para mim sem acreditar e tocou a minha testa. Você está com febre? Eu tirei a sua mão da minha testa e repeti: desculpa, Jane, eu não vou me divorciar. Meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida. E não por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia que eu carreguei a minha esposa, no dia do nosso casamento, para a nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe. Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto. Bateu a porta na minha cara e eu pude ouvi-la chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar na loja de flores, né? No caminho de volta para casa eu tive que parar. Comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: eu te carreguei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. Naquela noite, quando eu cheguei em casa com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto, onde eu encontrei a minha esposa deitada na cama, morta. A minha esposa estava com câncer e vinha se tratando havia vários meses, mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo de errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar o nosso filho dos efeitos do divórcio. E prolongou a nossa vida junto, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós juntos. Pelo menos aos olhos do nosso filho. Eu sou um marido carinhoso. Sabe, são pequenos detalhes da nossa vida que realmente contam, né? Um relacionamento. Então valorize quem te ama. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Não é mansão, não é carro, propriedade, não é dinheiro no banco. Estes bens criam um ambiente propício à felicidade, sim, mas não proporcionam mais do que o conforto. Portanto, encontre tempo aí para ser um amigo da sua esposa. Um amigo do seu esposo. Seja mais próximo, mais próximo. Faça pequenas coisas um para o outro aí. Tenha um casamento feliz de verdade. Reflita. Uma mensagem para o seu coração. Valorize quem te ama.